Então, esse aqui que eu vou mostrar agora é um robô do dólar baseado do mini dólar baseado em fluxo. Fluxo seria a mesma coisa que o volume de compradores e vendedores. Então, vou mostrar uma entrada aqui. Que o robô hoje é dia 7 de abril de 2021. O robô fez umas entradas ali conforme o setup que eu criei nessa madrugada, que eu fiquei analisando um setup de volume. Eu queria fazer um setup baseado em volume. Só que eu fui meio ganancioso e cada entrada ali eu coloquei para ele buscar 7 pontos, garantindo quando ele bater lá nos 7 pontos, ele garante 5 no break-even. E se ele pegar 8 pontos, ele vem arrastando um ponto acima do break-even. O, o stop, para tentar garantir um pouco mais de pontos, né? Então aqui foi a primeira entrada dele do dia. Então como que funciona esse primeiro setup? Esse aqui ele vai a favor do fluxo. O que acontece? Se ele tiver um fluxo significativo, onde ele veja que é uma oportunidade boa, o que eu fiz? Eu configurei aqui 3 períodos de fluxo. O primeiro período ele vai verificar 3 períodos de 5 minutos. Então seria 15 minutos. Dentro de 15 minutos passados ali, ele vai fazer um cálculo. Como que está o volume vendedor e comprador. Nesse caso aqui, quando ele deu entrada, ele estava com 15.309 volume vendedor contra 12.279 comprador. Então ele estava maior o volume de venda do que compra, beleza? Esse é o primeiro sinal. Segundo sinal, ele vai verificar o candle atual, do momento atual aqui. Se o fluxo eu setei no robô lá, para ele entrar com a diferença de 4.000, se eu não estou enganado, de diferença de fluxo, é para ser isso mesmo, 4.000 de diferença de fluxo, ele vai ter como sinal também. Então lá está 13.174 fluxo vendedor e 8.280 fluxo comprador. Então o vendedor tá matando a pau ali, né? E esse outro de baixo ele calcula o fluxo de 20 segundos. Se em 20 segundos teve uma anomalia ali de fluxo que está fora do normal, eu coloquei, se não me engano, 3.000 de diferença. Então ele teve um fluxo 3.000 maior de vendedor contra comprador. Então ele abriu a posição, né? Então beleza. Então esse foi o sinal para abrir essa posição. Então coloquei lá para ele buscar 7 pontos. Ele foi lá, deixa eu voltar aqui, pegou o break-even. Quando ele pegou o break-even, ele garantiu 5 pontos. Com 8 pontos, ele começa a arrastar um ponto a partir do break-even. Olha, ele pegou o trailing stop, né, o stop móvel, e foi puxando. Só que, ó, foi mais um pouco, beleza. E saiu com 9 pontos, né? Saiu com 9 pontos na operação. Então, é bem boa, foi bem boa a operação aí. Beleza, no decorrer do dia, ele foi bonitinho aí, ó. Passou um suador, que ele entrou numa... acho que foi nessa entrada aqui mesmo que ele passou um suadorzinho, cara. Ele já tinha feito R$ 255 e acabou entrando nessa operação. Eu fui ganancioso, né, cara? Eu sempre sou ganancioso. Eu não quero buscar pouco pontos. Eu quis buscar 7, né, cara? Então, beleza. Fazer o quê? Foi contra a posição. Vamos ver quanto que ele chegou o máximo contra a minha posição aqui. Acho que aqui foi o máximo. Beleza. Então, nessa entrada aqui, ele chegou a ficar 535. Deixa eu voltar mais um pouco. A hora que ele pegou os contratos. R$ 635 negativo. 735. Aí ele começou a corrigir. O que eu fiz aqui a configuração? Eu coloquei uma configuração no meu robô que quando ele tiver, se ele chegar a atingir 8 contratos, o que ele vai fazer? Opa, quero vazar dessa operação, quero sair fora, carpir o gato, levantar a capa, né, cara? Erguer a capa. Então, eu vou posicionar meu stop com um ponto acima do meu 0 a 0 para sair o quanto antes, porque eu tô com a mão cheia, tá louco? Foi isso que ele fez, saiu da operação. Saiu ali da operação com um pontinho, com 8 contratos. Beleza, tá certo? Acho que depois aqui, né, dá aquela raiva porque o mercado continua subindo, mas ele entrou comprado de novo, né, cara? O robô é macho, né? E já saiu ali com mais
No médio eu acho que eu coloquei, se eu não estou enganado, 3 pontos. O médio é menor, eu coloquei, sabe? Já porque deu merda. Pegou o médio, o médium que a gente fala, já deu merda, né, cara? Então foi embora, né, cara? Mas é melhor garantir o peixe, né? Do que depois ficar chorando aí, né? Beleza, a outra operaçãozinha que ele entrou ali, sempre a favor, né? Entrou outra operação, pegou 7 pontos, ó, levou mais. Até fez mais que 7 pontos ali, porque ele pegou o breaking, pegou o stop móvel, né? Foi embora, beleza. Até aí tava tudo bem, né, cara? E foi bonito, comprando, vendendo. Até que aqui foi nessa... Aqui até teve um bug, cara, aconteceu esse bug, não sei o que aconteceu esse bug, mas não foi só em uma corretora, foi em várias. Do nada brotou uma sombra aqui num candle aqui gigante, né? Mas se fosse para ter pego meus médios, tinha pego os médios aqui e voltado num lucro bem bom ali, né, cara? Beleza. O meu médio tá assim, um contrato, entra com um contrato, vai comprar mais um contrato depois de 10 pontos, mais 2 contratos depois de 20 pontos, mais 4 contratos depois de 30 pontos, mais 8 contratos depois de 40 pontos. E o stop com 50 pontos. Então, cara, tem que dar uma merda muito grande aí pra ser estopado, né, cara? Mas você tem que estar preparado. Esse setupzinho aqui já é mais nervoso, né, cara? Então, beleza. Então aí, acho que foi nessa aqui que o pau torou, cara. Que ficou 1.000 e poucos reais. Beleza. Ah, não. É isso mesmo, cara. Vamos ver aqui, ó. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Então aqui... Ele foi lá. Eu tava com 1.420, rapaz. De ré. Beleza. Foi lá e pegou a mão com mais 8, ficou com 16 na mão, mais 10 pontos para baixo que ele ia estopar. Só que ele já tinha, cara, ele já tinha caído muito o mercado, né? Ele tinha que corrigir pelo menos um pouco. E o robô já tinha feito ali, ó. O robô só tava esperando a voltadinha dele para erguer a capa, cara. Nessa aí que o robô, né, cara, melhor garantir. O que o robô fez? Garantiu ali, né? Ganhou mais uns 300 e lá vai bordado ali. Fechou no milão. Então esse foi um operacional aqui. Passou um suadorzinho hoje. O Doleta deu um susto ali. Depois ele fez mais uns trades aí. De 7 pontos. Fechou ali. O horário de negociação era até as 4 horas. Se eu não estou enganado. Então ele fechou até as 4 mesmo. Fechou com 1.160. Tá bom, né, cara? Beleza. O outro robozinho é esse da esquerda. Vou voltar aqui pra gente ver a primeira entrada dele. Esse robozinho aqui, cara, é muito assertivo. Só que é aquele robô conservador. O que ele vai fazer? Ele vai verificar. Aqui ele vai verificar volume também, o fluxo, volume de compra. É a mesma coisa que o fluxo de compra e fluxo vendedor. Ele vai verificar 3 candles anteriores. O que ele vai fazer? Verificou os 3 candles anteriores no time frame de 5 minutos. Vai dar o 15, né? Se tiver vendedor, tá muito vendedor, tá 21.464 versus 16.000, então tá muito vendedor. Eu não lembro quanto foi o parâmetro que eu coloquei, mas eu coloquei um parâmetro distante. Então verificou lá, tá vendedor. O que esse robô vai buscar? Reversões, pullback, entendeu? Então o que ele vai fazer? Aqui ele acreditou num possível pullback pelo seguinte: vinha com volume muito grande de vendedor. E nesse candle, ele começou no candle de 1 minuto, eu coloquei um período. Então, quando abriu esse candle, ele vai, um período ele conta 5 minutos. Abriu o candle, ele começou a gerar muito fluxo comprador. Então tá aqui, ó, 10.906 contra 6.806. Então ele começou, gerou a hora que deu a entrada ali, deixa eu voltar um pouquinho. Então tava lá 10.000 versus 6.000, beleza. Então o que ele acreditou? Opa, um pullback ou uma reversão. Então ele entrou na operação, foi buscar 7 pontos, fez 7 pontinhos lá, beleza. Agora vamos ver outra entrada aqui. Ó, outra entradinha, olha que entrada legal, ó. Foi comprador, né, volume, ó, subiu. Volume comprador imenso, né? Se a gente for ver aqui, vamos ver aqui o quanto que tava o volume comprador no momento da entrada. Tava lá, ó, 29.000 contra 22.000 vendedor. Então tinha um volume muito grande. Antes, nesse outro aqui ainda devia estar muito maior o volume de compra. 33.000, né? Versus 22.000, beleza. Então,
nos 3 períodos tinha um volume muito forte de comprador. Só que nesse candle começou a entrar um volume absurdo ali de vendedor. Então o que ele fez? Entrou vendido. Então, beleza. Foi lá buscar de novo os 7 pontinhos. Acho que fez até um pouquinho mais. Não, acho que fez 7 mesmo. Acho que pegou um spread e fez menos até. 6 pontos. Beleza, tá ótimo, né, cara? Vamos para outra operação. Aqui que deu aquele bug do candle lá, né, cara? Entrou vendido. Ó, fluxo comprador. Vamos ver. Começou a entrar o fluxo vendedor. Entrou vendido, né? Fluxo comprador 18 mil versus 14 mil. Entrou um fluxo vendedor nesse candle. Pouco comprador, então possível pullback. Então aqui deu esse bug, né, cara? Podia ser, podia ter sido um gain violento ali, mas foi um bug só. Então aqui saiu da operação. E acho que foi, ele fechou o dia só com essas 3 operações aí. Que ele detectou esses níveis. Nessa aqui, né, eu poderia ter tentado garantir um pouco mais de pontos, mas 7 pontos por operação aí pra mim tava bom. Então é isso aí, esse é o setup de fluxo. Operando só fluxo, volume, né? Beleza? Valeu, tamo junto.